Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós contamos aqui a história da Jennifer, uma mulher brasileira, mãe de 7 filhos. Ela é filha, ela é esposa e vamos contar essa saga dela aí, né? Dessas batalhas do dia a dia, né? O quão é difícil, fácil. Tem filho já adulto, adolescente, criança, bebê. E aí, Jennifer, tudo bem? Tudo bem, Creito? Bom dia a todos que estão aí assistindo a gente e estão aí acompanhando nossos gravação, nosso episódio, com curiosidade de aprender, de estar se divertindo também com a gente, né? E me ocorreu aqui, Jennifer, você falou de aprendizado. O que para você é o aprendizado? Quão importante é isso? Então, eu acho que o aprendizado pra gente tem muito valor, porque a gente aprende, a vida da gente, a gente passa a vida inteira aprendendo, mas mesmo assim a gente morre sem saber nada. Então, pra gente, eu acho, pra mim, eu tô aprendendo muito, cada dia que passa eu venho aprendendo mais, e pra mim eu tenho, tipo, uma sede de aprender para os meus filhos, para me passar para meus filhos, um dia passar para meus netos, tudo que eu aprendi nessa vida. Aprendi coisas boas, aprendi coisas ruins também. E cada coisa assim você leva para a vida, cada aprendizado, né? A gente leva para a vida. Eu tenho para mim que aprendizado ou conhecimento é algo que ninguém tira de você. É, Então, verdade. você vai trabalhar numa empresa, talvez você não vai ficar naquela empresa para sempre, mas o que você aprendeu, você leva para você. Então tem empresas que eles dão treinamento, que eles dão palestra, eles dão cursos e muitas vezes o funcionário não dá bola, né? E aí você está dando uma lição para nós, né? De o quão importante é prestar atenção nisso. Sim. E se você fosse deixar um aprendizado assim para quem é mãe de 1, 2, 3, 7, não interessa, mas quem é mãe, qual é a principal dica que você daria? Então, hoje em dia, no que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nos sinais que nossos filhos dão pra gente. O mundo tá muito carregado, sobrecarregado com as coisas que estão acontecendo. Então, as crianças estão sofrendo bastante. Não é igual ao nosso tempo, que a gente falava, como se diz, que a gente tinha paciência. Hoje em dia, o adolescente não tem mais paciência. Estão mais imediatistas, né? Estão querendo Sim, fazer as coisas muito rápido, aham. crescer muito rápido, enfim. Então como falo, eu vou focar nessa que eu vou falar agora, por sentido de prestar mais atenção nos sinais dos nossos filhos, porque é o que eu estou passando no momento. Porque às vezes a mãe sabe, né? A mãe sente. Tem alguma Sim. coisa errada, tem alguma coisa acontecendo, né? Isso é importante mesmo. Bom, mas vamos falar do cenário seu profissional para o Ah, pessoal ir te conhecendo, tá sim. bom? Então hoje você trabalha aqui em casa comigo, o que mais? É mais aonde que você busca a sua fonte de renda? Então, gente, hoje em dia eu tenho 3 serviços. Eu trabalho com o Creito aqui, já tem um tempo. Trabalho à noite, sou chefe de cozinha no Boteco do Nunes. E trabalho com o seu Shin e a Dona Helena, do Yak Yak também, é um restaurante também bem conhecido em Londrina. E trabalho na casa deles com eles também. Então eu tenho 3 serviços, então é bem corrido. Para mim e minha casa também, né? E como é que é então sua rotina do dia a dia? Você acorda, deixa os filhos na escola, Acordo, vem pra cá. então eu levanto, preparo eles para a creche, né, e Que hora você escola. levanta mais ou menos? Eu levanto, hoje eu consigo, por eu dormir mais tarde um pouquinho, eu levanto às 7 da manhã. 7 da manhã. Sete da Tá. manhã. E aí você leva os filhos na escola? Aí eu levanto, arrumo mochila de escola, quando não dá tempo de arrumar quando eu chego do serviço à noite, vou trabalhar no bar, daí a gente acaba saindo um pouquinho mais tarde. Aí eu levanto, arrumo eles, trago eles pra cá, pra escola, daí eu venho pra cá trabalhar. Aqui eu fico até umas 4, 4h30. Daí eu já pego o carro, já vou para outro serviço. Uhum. Aí lá eu fico até meia-noite, Que é o bar. que é o bar. Aí você fica até meia-noite. É, Você chega em casa 1 hora? o mais cedo que eu chego em casa, às vezes quando não tem movimento, é às 11 horas, 11h30 da noite. E quando tem movimento, 1h30, 2, 12h30, depende do movimento do bar, né? E Que é aberto ao aí público. quase não tem descanso. Não, e trabalho de segunda a segunda, né? Porque daí no domingo é o único dia que eu chego um pouquinho mais, que eu consigo dormir um pouquinho até mais tarde, até umas 8 horas, mais ou menos. Porque entro mais tarde no serviço, né? Nossa, não é fácil, né, gente?
Mas é gratificante. E como é que você separa um tempo para a família, para o seu marido, para os filhos, para os seus pais? Então, a gente se vê mais, todo mundo se vê mais no domingo, mas mais provavelmente mesmo é no domingo à noite, porque meu marido também trabalha de dia, né? No domingo ele trabalha no almoço e é bem corrido, né? Só que o tempo que, igual eu falo, quando você tá em casa, o tempo que você tem, por você trabalhar demais, então mesmo estando cansado, você tem que colocar na tua cabeça que você tem que arranjar um tempo para você brincar com teus filhos, rever algum serviço também, né? Cuidar da sua casa também. Muito bom. Eu coloquei água quente aqui, gente. Eu tenho uma dica para vocês, ó. Para conservar melhor o café depois, antes de colocar o café, eu esquento a garrafa. Sabia disso? Não sei se a gente sabia disso. É assim que eu faço. Ô Jennifer, e conta pra gente do passado, né? Você tem muita experiência com bar, como chefe de cozinha. E você. Ah! Derrubei. E você me contava umas histórias que é, você chegou a. Você bebia muito por conta disso, né? Que você É. estava ali no bar, e depois do bar o pessoal te convidava. E aí, como é que era essa época sua? Então, a gente trabalha em bar, que trabalha nas noites, né? Porque a gente é acostumado a ficar nas noites trabalhando, então a gente acaba pegando vícios, costumes, que não faz bem, né? Pra família, não faz bem pra gente. E é onde eu aprendi muito beber, né? Então a gente era todo final de semana a gente bebia com os patrão. O bar foi bom, era caixa de cerveja, os funcionários, daí você acaba aprendendo a beber, né? E onde que eu sempre bebia. Depois do serviço, a gente ficava lá com os funcionários, o patrão, todo mundo, uma equipe, daí a gente bebia bastante. Eu bebia bastante. Mas chegou a te fazer mal, assim, em algum momento? Cheguei, Você, che, você che- bebia. bebi muito. Então eu tive cirrose muito nova. É mesmo? Por beber demais. E quando que você parou? Assim, o que que te virou na tua cabeça que você falou, ah, não quero mais isso? Então, Creito, é bem difícil porque a gente vê. Como se diz, é muito difícil você largar costumes. E eu tô aprendendo a largar vários costumes, como o do cigarro também. Eu tô saindo bem nesse. Tem coisa que o Creito falou, gente. O Creito, ele fala assim, mas aqui eu tenho uma aula, todo dia eu tenho uma aula, que é um curso gratuito que eu tenho de vida, que eu vou levar para minha vida. Imagina. E eu tô aprendendo muito. A gente fica. Tem uma coisa que aconteceu comigo, eu vou falar rapidinho, que é grande. Que o Creito, eu aprendi com o Creito. Se acontecesse de algum caso da gente ficar doente e precisar de um coração, vamos dizer assim. E aí o médico falar que não tem, seu filho tem 24 horas para sobreviver, você tem que arranjar um coração para eles. Aí a gente sendo mãe, acho que o pai ou a mãe, na hora já ia falar, não, tem sim, tem o meu. Eu daria meu coração pro meu filho. Mas a gente faz isso, mas a gente não muda hábito por eles. E eu aprendi, tipo, eu trocar esse hábito de fumar pelos meus filhos, né? Porque eu fumava muito, né? Ah, agora eu lembrei. O que que acontece? Uma vez eu questionei a Jennifer do seguinte: nós pais, nós morreríamos pelos É, filhos, faríamos qualquer coisa, coração, alguém vai assaltar e ameaça a vida, você pula na frente, né? A gente faz qualquer coisa. Ou seja, nós morreríamos pelos filhos. Mas a grande questão é, nós viveríamos pelos filhos? Como assim nós viveríamos pelos filhos? Abríssemos mãos de sim, algum hábito ruim, como ruim. bebida, como cigarro, como não fazer exercício, como se alimentar mal. Será que a gente faria isso? Porque é difícil, né? Como é uma coisa muito a longo prazo, né? Eu faço errado hoje, mas eu vou sofrer lá na frente. Às vezes a gente não coloca isso na balança. A gente quer só o imediato, né? Pular na frente da bala, né? Para o filho não morrer. Uhum. Mas e aí? A gente planejaria viver mais com saúde para viver mais ao lado de filhos e netos? É difícil, né? Se abrir mão de algumas coisas que você tem muito prazer de fazer, né? São as escolhas, né? As escolhas certas que a gente tem que fazer na vida e a gente acaba, pelo tempo, a gente acaba escolhendo essas escolhas erradas. É, para mim, hoje em dia, como eu tenho 7 filhos, os mais velhos não fumam, os mais velhos não bebem, são crianças de dentro de casa, não são crianças de adolescente de ficar na rua. Só o Gabriel que está dando um pouquinho de trabalho, né? A gente vai contando as histórias deles, né? Mas é a fase, né? A fase da curiosidade, de experimentar as coisas, de
sair, desobedecer um pouco, faz parte da teimosia, né? Vamos contar a história do Gabriel. O Gabriel, ele tá com quantos anos? Tá com 16. 16. Então não se perde aí, hein, gente? No episódio anterior a gente falou da Emily, que tá com A Amy tá com 20. 20. Falamos do Vitor Gabriel. O Vitor Samuel. Samuel. Vitor Samuel, que tá com O Samuel tem 21, vai fazer 22. 21. E agora estamos chegando aí no O Gabrielzinho. Gabriel. Gabriel é adolescente, né? Aquele É. que eu já fui adolescente, você já foi. Sim. A gente não fazia tudo aquilo que os pais queriam, não. A gente se achava o dono do nariz, mas só batia a cabeça. É fase, né? Faz parte do processo. É, aquela fase de que eles têm que sabe de tudo, mas na verdade não sabe de nada, né? Mas é essa fase que a gente fala, que eu acabei de falar no começo, que a gente tem que prestar atenção nos sinais. Isso. E você uma vez falou pra mim também que a gente cria os filhos pro mundo, né? Você quer que eles saiam de casa, que eles tenham a vida deles. E tem pais que já preferem trazer pra perto, debaixo do guarda-chuva. Conta aí um pouco disso. Por que você acha que é bom eles viverem? Ó, eu costumo dizer assim que os filhos da gente, se a gente pudesse, igual o que ele tá falando, trazer pra gente, a gente cria pra gente, né? Só que na verdade, a gente educa pra gente, mas cria pro mundo. Então é bem difícil, porque você tem que preparar seu filho para ele saber o que ele vai receber lá fora. Porque lá fora não é fácil, não. Então, infelizmente, você tem que já ensinar seu filho no caminho que lá fora eles vão ter que encarar certas coisas, que eles não vão poder ser mole, não. Vão ter que ser passo firme, entender, diferenciar o que é bom, diferenciar o que é ruim, para poder conseguir chegar onde que eles tiver que chegar. Eu costumo dizer assim que eu tenho 4 filhas mulheres, né? Tem a Emily, a Ana, a Lorena e a Milena. Que eu não, a gente não, eu falo para elas que elas não precisam sair da minha casa casada. Pode sair sozinha para morar no apartamento, para morar fora do Brasil. Elas podem tudo, gente. Eu falo para eles que todo mundo pode tudo. Só basta sonhar, ter foco, determinação, fé que alcança o que tiver que alcançar, né? Eu falo para eles que eles podem, não precisa casar para ir embora de casa. Eles podem realizar o sonho deles, desde que eles tenham responsabilidade, compromisso com as coisas, né? Não que foco muito nisso daí porque eu casei muito nova, né? Então para mim foi muito difícil. Então para eles a gente sonha, né? O bebê acaba de nascer, você olha pro nenenzinho assim e fala: meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. E é difícil, hein? Você encaminhar eles, porque eles têm o caráter deles, eles já têm decisão, né? Eles escolhem o que eles querem fazer, né? Não é a gente que escolhe, na verdade. A gente encaminha, só que a escolha são deles, né? Você tem alguma coisa que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Você, Jennifer? Eu, Jennifer, ixi, não sei. Tipo, eu queria ir pra praia, né? Mas já fui, né? Te Meu sonho resolveu. era a praia. Te resolveu. E agora, qual é o próximo passo? Meu próximo passo, eu acho que é ver meus filhos realizados. Acho que seria uma realização pra mim, né? Hoje em dia. Você vê que a realização da mãe sempre está atrelada à realização do filho. Eles se dando bem, se casando bem, tendo pessoas que dê carinho, atenção, que eles sigam o caminho deles bem. Acho que vai ser minha realização, eles estão bem. Por mais que você sabe que quando os filhos crescem, quando você sente que você fez seu papel de pai e mãe, é quando você se torna inútil na vida de um filho. Quando eles não precisam mais da gente. Eles estão bem na vida. Essa é a realidade. É verdade. Eu tento criar os meus filhos também com essa mentalidade de independência, assim. Eu tenho uma Caroline que hoje está com 6 e o Rafael com 3, né? E a gente quer, né, que saiba escovar dente sozinho, tomar banho sozinho, se arrumar seu quarto. A Carolzinha já está lavando louça, já está começando a entender, né, algumas necessidades do dia a dia, né? Rafinha daqui a pouco também começa a ter essas responsabilidades de menino aí, né? Vai ter que ajudar a arrumar a casa aqui, né? Eu costumo dizer para minhas filhas que elas são empoderadas. Quando a mulher tem força de vontade, determinação, não tem nada que impede elas. Nada que segura. Eu sempre trabalhei desde novinha. E ensino meus filhos para quê? Foi o que eu falei para a Ana ontem. Eu ensino para quê? Para se um dia ela precisar limpar um banheiro de alguém, não que ela vá limpar banheiro. Talvez ela não limpe banheiro, porque eu vou fazer ela estudar. Mas se ela precisar, ela saber limpar. Porque não é feio trabalhar. Não é feio você empurrar um carrinho de sorvete na rua. Feio é você não trabalhar. Feio é você roubar ou mexer nas coisas dos outros. É não ter caráter, né? Então a gente molda o caráter do filho de pequeno.
Para ele poder, não é feio. Qualquer serviço, sendo qualquer forma de serviço que for, é honesto. Então, de você trabalhando não é feio. Feio é não ter vontade de trabalhar, não ter interesse, né? Tem pessoas que querem as coisas, não tem coragem de correr atrás. Isso me lembrou de um assunto que uma vez você comentou comigo, Jennifer, que você tem colegas, amigas, não sei, vizinhas, que já utilizaram ou utilizam o benefício do governo, mas Sim, poderiam trabalhar, é, né? E você poderia utilizar desse benefício, mas você prefere trabalhar. sim. Conta um pouco pra gente, por que que você pensa assim? Como que é a história das pessoas à sua volta? Então, é difícil que eu sempre quero mais, né? Porque eu preciso trabalhar e também eu gosto de trabalhar e ficar dependendo do governo também não dá uma renda suficiente para mim, no caso. Mas também eu nunca consegui, por quê? Porque eu trabalho. Então, por você trabalhar e ter carteira registrada, você não consegue nada do governo, né? Só quem não tem interesse de trabalhar mesmo. Então, tem muitas amigas minhas que abrem mão de ter um serviço em carteira registrado para poder pegar um auxílio. E E se comove com isso, tipo assim, sobrevive com isso e aceita isso e não quer, tipo, progredir na vida ou ter uma condiçãozinha melhor. fica sempre nesse teto, sempre nivelado para baixo, né? Sim, não ter, tipo, não tem aquele, como fala, aspecto, Uma perspectiva de crescer. isso aí mesmo, a expectativa de ter uma vida, de progredir, de conseguir coisas melhores na vida, né? Ou quando já aconteceu de eu ver gente pegar um cupom no CRAS e trocar em troco de bebida, gente. Então, quer dizer, o cara pega Cupom, o cupom, que é o benefício do governo, e ao invés de coisas realmente necessárias, troca em troco de bebida. isso é uma realidade que dói, né? Porque, Na verdade, eu acho que quem é errado mesmo é o governo, para facilitar, como falo, que as pessoas continuem sendo ignorantes, analfabeto, não só por questão de saber ler e escrever, por não querer crescer na vida, né? Buscar o sustento em outro lugar, trabalhar, ter uma renda mais, né? olha aí, gente, isso aqui é uma lição. É verdade. Parabéns por pensar assim. E é isso mesmo, você contou muito, né, de que você quer que as filhas cresçam, tenham sonhos. E o sonho, primeiro, ele tem que se materializar, ele tem que se realizar dentro da sua cabeça. Então, se você quer muito uma coisa, você coloca um prazo, né? Então, é a sua meta. E aí, tudo que você faz na sua vida é em direção àquela meta. E aí, em algum momento, você vai conseguir. É, Agora, se a pessoa não tem isso na cabeça, o que ela quer, qual é o propósito, fica difícil ele alcançar, porque está aí vagando, sem é, destino, né? Sem ter para onde ir. Então, eu incentivo as pessoas a terem uma vontade. Então, eu quero conhecer um outro país, eu quero conhecer a praia, como você conheceu, né? Então, quando a gente tem muito claro o nosso sonho, nossa vontade, a gente também vai externalizando, e pessoas precisam de pessoas, né? Aí algumas outras pessoas vão também, né, de alguma forma te ajudar. Então é ficar também só sofrendo, só carregando um fardo e não distribuir, sim. eu não gosto disso, sabe? É. Eu acho que a gente, quando. Eu costumo dizer assim que a gente. Acho que hoje em dia eu tô vivendo uma realidade totalmente diferente do que eu já vivi, porque antigamente era mais o foco meu era trabalhar, comprar roupa para as crianças, eles crescer e eu tá aí. Mas agora não. Agora, como eles estão crescendo, já começando a trabalhar, se desenvolver, agora não. Agora eu vou correr atrás do que do futuro deles, que é investir numa casinha melhor, investir num carro melhor. Então, eu vejo muitas pessoas da onde eu moro, não ter esse. Eu vejo mulheres ficando o dia inteiro sendo. Não que eu tenha preconceito com isso, não, jamais. Tem hora que eu invejo também. Eu queria poder ficar de tardezinha no portão da minha casa vendo meus filhos andar de bicicleta na rua. Eu queria muito isso também. Só que para você ter uma coisa, você tem que abrir mão de outras. Então, para mim, é mais gratificante não deixar faltar uma roupa, um sapato e ter comida na minha casa do que passar a tarde em casa com eles. Mas eu sei que eu tô lá perdendo. Tem pessoas que vão criticar, né? Nossa, mas não é sentido. Eu tô perdendo, abrindo mão de algumas coisinhas dos meus filhos, mas para eles poderem ter outras coisas. Então, para mim, como eu cresci faltando muita coisa na minha casa, que a gente passava muita necessidade, então eu acho que eu tive esse negócio de trabalhar muito hoje em dia, talvez seja por isso, né? Que foi algum trauma da infância, alguma coisa. Mas eu sou muito feliz. Eu falo, eu sou feliz por estar trabalhando, Isso. por trabalhar. E é tudo um processo, tudo é uma fase, né? Então, nós aqui, eu, Cleiton, minha esposa, Dani, a gente outro dia estava conversando.
a gente preferiria que a Jennifer tivesse mais tempo com a família. A gente, além de tê-la como uma funcionária, a gente tá, né, tem um apreço muito grande por ela, pela família, fomos para a praia juntos. Então, se a gente pudesse, né, ajudar a família de alguma forma, onde ela não dependesse tanto de si para trabalhar em vários lugares, é o que a gente está buscando aqui. Então, dentro do nosso quadro de sonhos, do lado aqui da minha família, é também conseguir uma maior renda para a família dela, né? Inclusive, outro dia a gente estava pensando, né, junto com a minha mãe, enfim, de como que a gente pode fazer algum tipo de campanha, algum tipo de... Eu dou muito palestras, né? Então, estamos aí planejando uma palestra para arrecadar fundos ou cestas básicas, né, para que a gente consiga ajudar famílias, a família da Jennifer e outras que tem por aí, né? Acho que todo mundo tem que fazer um pouco disso também, É, né, Jennifer? Acho que é parte do processo. é legal. É gratificante, porque não é. É tipo, a ajuda que eu sinto aqui na casa do Creito, assim, eu não sinto aquela. É, é como se fosse. Como que eu posso te dizer, Creito? Você quer mais, ter uma palavra mais clara, porque daí senão eu falo muita coisa. Pode falar, pode Não, falar. eu digo assim, eu não me sinto diferente aqui. Porque eu não, não é piedade. Tipo, é como se fosse. Ele sabe que eu corro atrás mesmo. Eu fiquei doente esses dias, quase morri aí. Tive um. É muito doloroso para mim falar agora no momento, mas eu vou contar para vocês essa história. E eu fiquei pensando, falei, quer ver que minha patroa, eles vão me dispensar por eu trabalhar demais e eu precisar descansar, mas não por me dispensar por eu ser mal funcionário, mas sim porque eles ficar como falar assim, não, a Jennifer trabalha demais, então ela vai ter que escolher um serviço. Não, eu passo um monte de coisa na cabeça da gente, né? Então, eu ainda fiquei pensando. Ainda falei pra minha patroa, eu falei assim, se ela. Eu falei, não, se você chegasse a falar pra mim assim, Jennifer, a gente vai ter que dispensar você, porque você trabalha muito, pelo menos descansa, escolhe um serviço, qual que você quer ficar. Eu ia acabar saindo daqui, entrar em outro, ou da noite eu ia entrar em outro, do outro serviço ia entrar em outro. Por quê? Porque eu acho que eu ia ficar mais doente ficando dentro de casa do que trabalhando. Até que eu falei pra você, né? Que eu ia. O que não mata a gente Nos fortalece. nos fortalece. Então eu fui melhorando, por quê? Porque eu não fiquei parada, eu não fiquei deitada numa cama, eu fui lutando, hoje eu tô melhor. Então eu acho que a gente ter determinação e correr atrás, levantar cedo, às vezes bate o cansaço mesmo, né? Só que eu olho para trás, não dá nem tempo de cansar, né? Tem meus filhos, tem minha vida, tem meus planos, meus projetos, então. No fim é onde aperta o calo, aperta o calo a gente sabe, né? Então tem que cuidar da família, tem que cuidar da saúde, mas tem que pagar a conta também, né? Então a gente precisa criar um projeto, um plano, né? Onde a Jennifer e a família dela consiga ter todos os pilares que são importantes, né? Eu falo muito para ela aqui, que é muito importante. Primeiro a saúde, depois a família e, Trabalho. e o trabalho. Se você não tiver saúde, você não consegue ficar com a família e você não Sim. consegue trabalhar. Então, ele é primordial mesmo, né? E não inverter esta ordem. Mas eu também já passo por isso, atualmente, inclusive, estou focando muito no trabalho. Né? A gente tem a família ali no centro, a gente quer trabalhar para dar conforto para a família. E a nossa saúde vai ficando esquecida. Sim, segunda Só que opção. aí chega uma hora que nós, como fonte de renda, a gente pifa e aí toda a estrutura cai. Aí não É. tem trabalho e não tem família. Então, temos que conseguir encontrar esse equilíbrio. Não é simples, não é fácil, mas a busca é encontrar esse equilíbrio, né? É. E a gente vai conseguir, né, Jenny? Vai sim, a gente morre tentando, mas que a gente consegue, a gente consegue. Só não pode desistir, é a determinação que eu falo, né? Se cada dia a gente levantar, igual eu costumo dizer assim, que quando a gente tá deitado, tá dormindo ainda. Antes de a gente acordar, já tem aquele monte de leão já esperando a gente no pé da cama. Mas é verdade, Cleito, comigo é assim. É aquele monte de leão, daí eu fico até pensando, nossa, tem que abrir o olho mesmo. Daí quando você abre o olho, já começa a batalha. Aí quando você vai dormir, se agradece a Deus por ter vencido. Fala, eu venci a batalha do dia, porque é difícil. Tem dia que é difícil. A gente mata 20, 30, 50 leão por dia. E quando eu chego em casa, eu fico tão feliz quando eu abro o portão que eu tô dentro da minha casa. Eu fico feliz por estar chegando em casa. Depois de mais um dia cansado de serviço. Mas eu fico feliz, eu agradeço tanto a Deus porque
Se você consegue trabalhar, você consegue chegar em qualquer outro lugar, porque você trabalha, você consegue conquistar as suas coisas. Por mais humilde que seja, eu entro na minha casa e fico feliz. Pela minha mudança, pela minha melhora, por a gente ter mais espaço, as crianças estar bem. Eu vejo a felicidade dos meus filhos recebendo visita em casa, por a casa ter mais espaço hoje em dia. É muito bom. Vamos contar essa história para vocês. Hoje está chegando no final. Mas, gente, olha só, hein? A Jennifer, em menos de um ano, 6 meses, por aí, né? 6, 7 meses, ela resolveu um sonho da vida dela, que era ir pra praia, levou toda a família, nós vamos contar essa saga. Ela mudou de casa, ela morava numa casa que tinha 2 quartos, Eram 3 quartos, só três. que era uma dependência. Então, todo mundo sabe que a dependência é pequena. A gente, para nós, ficou muito pequenininha, porque a gente somos 9 pessoas na minha casa. Então, era dois banheiros, Era um um banheiro antes, banheiro, era um era um banheiro, banheiro, 9 pessoas. 9 pessoas, um banheiro. Então, era aquela, tinha que levantar, pegar a senha, né? O primeiro que acordasse. Então, era bem corrido. Era bem difícil pra gente. E a nossa casa era 3 quartos, sala e cozinha. E o banheiro. E passou o tempo, foi passando, as crianças foi vindo, foi aumentando. Só nessa casa a gente moramos 15 anos. Como é que dormiam antes? Então, era você, o casal. Era eu e meu esposo, aí no quarto as meninas e os meninos. Só que daí o Samuel ficou maior, como o Samuel é muito estudioso, ele ficou num quarto só pra ele. Aí o Gabriel ficou dormindo no quarto das meninas. Então, já eram 4 meninas, mais o Gabriel, o Joaquim, por ser bebê, dorme comigo, tá dormindo comigo. Então era bem apertado a nossa casa mesmo, de verdade. Nossa, então tinha que assim colocar colchão no chão, acordar, tinha que enrolar e Tinha que colocar, eu colocava em cima da guardar cama. para dar Dá circulação, espaço, dar sim. espaço. Ah, a gente vai contar essa história, né? Tinha goteira. Ah, E depois ela mudou, hoje ela tá numa casa tô numa maior, casa maior. tem mais banheiros. Tem Agora, 2 salas, 2 cozinhas, 5 quartos e 2 banheiros. nós vamos contar essa saga Sim, é ainda, né? bonita, cara. Gente, acho que hoje é isso, né? Foi um pedacinho aí da história da Jennifer. Quem gostou, por gentileza, dá o like. Para você é de graça, para nós é uma motivação, né? É um combustível para a gente seguir aqui. Se tem pessoas aí que estão reclamando da vida, estão chorando por coisas que talvez nem sejam problemas tão grandes assim, né? E ela aqui contando essa história de batalha, né? Eu acho que é uma motivação para muitas pessoas, né? Eu até falo para ela que ela é uma faculdade de produtividade e motivação, né? Então, encaminha, né? Encaminha esse episódio, siga o nosso canal. Toda semana a gente vai colocar um episódio novo aqui e a gente pretende contar toda a história da Jennifer, inclusive lá no passado, que ela já até passou fome, né, Jennifer? É, Então nós vamos contar tudo isso, certo? Até a certo. próxima, hein? Conto com vocês. Tchau para todos. Eu também quero agradecer o Creito por essa oportunidade que está dando da gente ter esse bate-papo, de poder ajudar talvez algumas pessoas, por mais que seja humilde nossa conversa aqui, que muitas pessoas talvez olhem, nossa, mas é importante sim, porque foi vivido, são experiências assim que se eu tivesse no começo da minha vida essas experiências a gente está ajudando, colaborando agora para vocês, seria bem mais fácil. E também eu só quero focar a palavrinha que eu falei no começo, que a gente tem que observar os sinais que nossos filhos dão. É muito importante. Você quer contar um caso em específico que você observou e não? Não, eu só acordei com isso daí, porque eu tô passando por isso, sabe? Onde a gente tem muito. Filhos dá muito trabalho, gente. E eu tenho sete preocupação todo dia. Então, se a gente observar mais, eu sei que é difícil não cobrar, porque a gente é pai e a mãe, acaba passando o limite um pouquinho, talvez, com os filhos. Eu queria melhorar muito essa parte, assim, de cobrança dos meus filhos. Mas se a gente tentar observar algumas coisas, talvez a gente não tenha esse trajeto de percurso de discussão com os filhos da gente, deixar eles mal. Mas é que, infelizmente, passa despercebido. Então, vamos observar um pouquinho mais os sinais que eles dão pra gente. É isso mesmo. E é importante tempo de qualidade, né? Tem pessoas aí que têm tempo para passar com os filhos, mas ficam lá almoçando na mesa com o celular na mão, o filho tá brincando ali na tua frente, você tá prestando atenção na TV. Então, isso não é estar com os filhos. Estar com os filhos é tempo de qualidade. Às vezes é melhor estar com menos tempo, mas com muita intensidade ali, realmente pintando junto, brincando, lendo, participando da vida do filho, né? Eles percebem isso, né? Podem não dizer, mas percebem. Então, o tempo de qualidade ele é importante. Tá?
Essa é a dica que eu deixo. Beleza? Até a próxima, então. Tchau, gente.